Minhas senhoras, meus senhores, vamos iniciar mais uma tertúlia da livraria Ferro. Nascer em Portugal por destino ou por... Por destino? Por missão ou por castigo? Por castigo. Isso é por castigo, já muito tempo não ouvi falar nisso. É uma costela judaico-cristã. Judaico-cristã, exatamente. Ora bem, é evidente que esta discussão, eu lembro-me deste tipo de discussões acaloradas. Eu tinha para aí os meus 14, 15, 16 anos, e nessas discussões entravam várias pessoas. Uma delas era o Joaquim Manuel Gandra, o António Quadros também, não. É um período em que ainda se discutiam destas coisas. Mas a ideia que está associada à identidade de Portugal, mas também está associada a uma construção que se fez da identidade. E a construção de Portugal, daquilo que é Portugal, não é uma construção unitária. Ela tem vários momentos. Temos o primeiro momento ligado à primeira dinastia, que tem o seu expoente máximo em Dom Dinis, e, portanto, o Dom Dinis é um homem responsável por começar a fixar a língua portuguesa e a dar... O Dom Dinis, estão a ver? E a dar um corpo à alma. Até à altura, o português que se falava era um caléco-português, uma língua muito mais vasta, mas o Dom Dinis, com a sua visão de mundo atlântico e mediterrâneo, de necessidade de independência, justificar a sua fronteira, a fronteira do reino, com gente, com língua, com pensamento, com espírito, ele vai definir a língua que é fundamental. A língua é a alma do povo, é a máscara sonora da face do povo. E na primeira dinastia, a partir de Dom Dinis, vai-se começar a forjar, de facto, uma identidade, com a ajuda de vários elementos europeus que aqui se fixaram e que se foram sintetizando com identidades regionais. Estou-me a lembrar dos franciscanos, o movimento franciscano, oriundo essencialmente de Itália, mas com uma costela real ligada à rainha Dona Isabel, porque a sua tia, a Isabel da Hungria, era franciscana, era clarissa, e isso influenciou muito a rainha Santa Isabel, e portanto os franciscanos vêm para Portugal, e estes franciscanos trazem, evidentemente, uma ideia, um sonho que tinha sido, e os meus colegas meus irão com certeza falar nisso, eu não vou esperar, só estou a lançar as ideias lá, e que trouxe uma ideia de mundo, um mundo às portas do Renascimento, mas portas ainda entreabertas, não totalmente escancaradas. Mas a partir de um grande ideólogo, um grande teólogo, um grande sonhador, Joaquim de Fiore. Estou-me a referir aos primórdios daquilo que iria tomar uma forma sob o nome de Quinto Império, com tanto tempo mais tarde. Portanto, nós temos aqui o primeiro período da primeira fundação de Portugal, a primeira dinastia. Temos um segundo período com a segunda dinastia. Esta segunda dinastia é interessante, começa com Dom João I, Casa de Avis, em que, na juventude, Dom João I e Nuno Alves Pereira, na juventude, arranjaram um grupinho de amigos, de cavaleiros, e fizeram uma espécie de imitação dos cavaleiros da Tábua Redonda, eram 12, e andaram por Portugal numa espécie de prólogo, à procura de uma espécie de caldeirão mágico, revivendo a saga e o mito europeu do rei Artur. Temos alguns documentos que falam disso. Não sei se eles acreditavam piamente naquilo que estavam a fazer ou se era apenas um exercício de cavalaria de jovens, como hoje os motocarros. Mas uma coisa é certa, a espada de Dom João I, que ainda existe, o original está no Museu Militar de Lisboa. Então, se vocês forem ao Museu Militar, mais que não seja só para ver essa espada, reparem na lâmina junto ao copo da espada, onde deveria ser o copo da espada. Tem uma runa gravada
Ora, que eu saiba, o alfabeto único não é português, vem de fora. Mas aquela espada, tem sempre Dom João I, tem uma runa gravada, que significa que era uma espada mágica. Portanto, esta é a segunda fase da identidade portuguesa, que não tem ainda a ver com o messianismo. Portanto, eu nasci em Portugal por castigo ou por missão, mas tem a ver, sim, com uma outra memória. Uma memória de cavalaria da Europa, que se espalhou através dos casamentos, através da influência da literatura, da poesia, da vivência das comunidades, das casas reais, mas nós vamos chegar depois com Dom Sebastião. E aqui em Dom Sebastião as coisas vão se complicar. Vão se complicar com a identidade portuguesa por causa da presença de Espanha, do período dos Filipos em Portugal. E claro que os portugueses não estão nada contentes com a presença dos espanhóis. Há na realeza portuguesa uma divisão, há os prós e os contras. Há nobres que são a favor da Casa Real de Espanha e há nobres que não querem a Casa Real de Espanha governar Portugal. Esta oposição entre as famílias nobres mantém-se durante muito tempo. E o que nós vamos observar é que, a nível popular, vão emergir vozes contra a presença espanhola, e uma delas, que é muito conhecida, que são as poesias do Bandar, que se associa a essa necessidade, a esse desejo de ver Portugal livre. É claro que este messianismo não é inteiramente um messianismo original, dizer que queremos Portugal livre. É, como estava a dizer aqui o nosso amigo, é de facto de origem judaico-cristã. Porque o verdadeiro messianismo, e por seres bérbios, vem pela comunidade judaica sefardita na Península Ibérica. O movimento messiânico, ainda hoje, é extremamente forte na comunidade judaica internacional. Não é que eles defendam o regresso do Messias em carne e osso. É uma filosofia, é uma ideia que tem a ver com uma emergência espiritual coletiva, tem a ver com uma consciência coletiva que acorda para uma realidade espiritual que se deseja ver emergente. E esta ideia é uma ideia latente nos judeus, essencialmente os judeus sefardistas, que se espalhou depois por outras comunidades judaicas que surgiram mais tarde na Europa Central, mesmo dentro da comunidade askenazi. Portanto, esta ideia de messianismo infiltrou-se na cultura portuguesa e foi sintetizando com as outras coisas, com as outras ideias que vinha desde a primeira dinastia e com a segunda dinastia. Portanto, é uma construção, é aquilo que eu estava a dizer no início. A ideia de nascer em Portugal por destino ou por fado, é um resultado de uma síntese de várias culturas. Celta não podemos dizer porque não temos nada escrito, nós não sabemos o que é que os celtas pensavam sobre o seu futuro. Não creio que tivessem uma ideia de messianismo. Mas a cultura judaico-cristã e moura, a ideia daquele que há de vir, está patente. Das três religiões do livro têm essa ideia de messianismo e de liberdade, de libertação. Isso faz parte da nossa alma, não há dúvida nenhuma. E, portanto, é provável que o sentimento que é muito típico do português, a saudade, o fado, esteja impregnado por este messianismo judaico-cristão. Eu não me vou alargar muito mais, evidentemente, só para referir a anotação do Padre António Vieira, neste processo de... Eu falto um, é uma música, eu falto outro, eu estou entre os anjos hoje, não é? O Cais, não vou falar do Cais, não vem uma música daquelas de partitura, nem a ver, o Cais, mas andou para os anos todos. E claro que a Companhia de Jesus, isto não é a minha modesta opinião, vale o que vale. Na minha modesta opinião, os jesuítas contribuíram muito para a questão messiânica, porque, vejam bem, a Companhia de Jesus, quando foi fundada, a primeira casa da Companhia de Jesus foi em Lisboa. Não foi em Espanha, não foi em Itália, foi em Lisboa. Foi aqui a primeira casa
dos jesuítas, foi daqui que partiu. E porquê é que Inácio Loyola escolheu Portugal? Por causa dos descobrimentos. Ora, uma grande parte dos jesuítas na altura eram cristãos novos. Quer dizer que tinham na sua família, ou eram descendentes de judeus. A questão messiânica estava entranhada na genética e nas mitocôndrias dos primeiros jesuítas ibéricos. Jesuítas ibéricos. É mais onde lá chega para esta construção de uma identidade e de um conceito que vai ter o seu expoente máximo em Padre António Vieira, sem dúvida nenhuma, mas Padre António Vieira vai desenvolver uma forma genial, mas, e ele apanha o espírito português. Sabe perfeitamente que, no período da primeira dinastia, os franciscanos tinham trazido a ideia do Joaquim de Fiore, do Quinto Império. Ele vai agarrar nisso, porque há um império que Portugal está a construir, a expansão dos descobrimentos. Depois, ele apercebe-se de que o mar é pouco, de que Portugal chega a outros continentes. E há um outro aspecto extremamente importante em Padre António Vieira, que é este. É que ele percebe que na Península Ibérica há um movimento do qual ele faz parte, não de forma direta, mas de forma indireta. Mas de forma indireta ele faz parte, que é a Escola Ibérica da Paz. Este grupo especial, este escola de gente extraordinária, de portugueses e espanhóis, quer jesuítas, quer franciscanos e quer beneditinos, de Salamanca, de Évora, de Coimbra, que decidiram, sem papas na língua, definir o que seria o direito natural. Repare, nós estamos no século XVII, em pleno século XVII, e, ao contrário da corrente de toda a Europa, há um grupo de gente, de teólogos e de homens de direito, que dizem assim: há uma coisa que se chama o direito natural. O direito natural do homem à sua liberdade, ao seu pensamento. E eles vão definir pela primeira vez, isto para nós hoje é muito caro em democracia. E se não fossem eles, nós hoje não estávamos aqui a falar. É que eles disseram pela primeira vez: nenhum Estado, nenhuma nação pode sobrepor a sua vontade à do indivíduo. Isto é o que o Padre António Vieira andou a dizer. Estão a ver? Nós hoje falamos disto. Mas as primeiras pessoas a defenderem esta ideia, que hoje é a raiz, é a espinha dorsal do direito internacional e do Tribunal Internacional do Direito Humano, foi definido por este grupo de gente. E o Padre António Vieira pertenceu ao clube. Portanto, a construção da identidade portuguesa tem muito a ver com isto. Com este humanismo. Estamos a falar do humanismo, exatamente. Portanto, a questão de nascer em Portugal por omissão ou por castigo é uma definição um tanto tosca. Temos de ver a transcendência disto, e a transcendência tem a dignidade toda, que é desta gente que eu já ilustrei aqui, de uma forma rápida, e gostaria agora de passar a palavra ao Paulo Borges. E o Fernando Pessoa, pode ter certeza que o Paulo Borges vai falar do Fernando Pessoa, que é evitar ali, Bom, boa noite a todos. Espero que se consegue-se ouvir assim, ou é preciso um microfone. Bom, eu quando me convidaram para estar aqui, pensei que não ia falar sobre a questão da missão do castigo. Na verdade, para mim não é uma questão. Na minha visão do mundo não há propriamente alguém para nos missionar nem para nos castigar, e também não há ninguém para nos recompensar. Mas queria aproveitar esta oportunidade para tentar expor um bocadinho uma nova leitura, creio eu, do Quinto Império, que aliás faz parte dos tópicos da sessão de hoje, que eu tenho vindo a elaborar, mas creio, não sei, é a primeira vez que a partilho assim público. Mas para chegar ao que eu quero expor, queria fazer uma breve retrospectiva do que é que tem sido a ideia de Quinto Império na cultura portuguesa. Portanto, mas antes disso temos que remontar antes da cultura portuguesa. Porque muitas vezes pensa-se que o Quinto Império é um tema português, quando o Quinto Império é um tema universal. É um tema, pelo menos, de todas as culturas nacionais da Europa.
Raras foram as culturas europeias que não fizeram uma interpretação centrada em si mesmas da profecia que vem no livro de Daniel. Porque é aí que está a origem do tema do Quinto Império. Portanto, é um livro do Antigo Testamento, um livro do profeta Daniel, onde há um rei assírio, Nabucodonosor, que tem um sonho. Ele sente que o sonho é algo muito importante, mas mal acorda, esquece o sonho. E então resolve convocar todos os sábios e profetas do seu império, o Império Assírio ou Babilónio, para que não só interpretem o sonho, mas antes disso lhe recordem qual foi o sonho que ele teve. Bom, e nenhum consegue. Até que ele resolve chamar um profeta hebraico, que é Daniel, que é um povo que, entretanto, está dominado, está escravizado pelos assírios. E Daniel invoca Deus e, durante a noite, tem o mesmo sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. E, com o sonho, vem também a interpretação que Deus dá ao sonho e que comunica ao seu profeta. Então é isto que Daniel comunica depois ao rei Nabucodonosor. E, fundamentalmente, o que ele diz é isto. Esta é a imagem original de onde vem toda a questão do Quinto Império. Portanto, tu sonhaste que com uma imensa estátua, uma estátua gigantesca em forma de homem, portanto, uma estátua antropomórfica, com cabeça de ouro, tronco e braços de prata, ventre e coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e de barro. E depois viste também no teu sonho que uma pedra surgiu subitamente, sem que ninguém a tivesse lançado, sem que se tenha visto onde é que ela vinha, nem quem é que a teria lançado, que a bateu violentamente na estátua, nos pés da estátua. São pés frágeis, bicho de ferro e barro, duas coisas que não ligam, não é? Portanto, no fundo, a estátua é um ídolo com pés de barro, já estamos a ver, muito frágil, sem base de sustentação, e subitamente a estátua pulverizou-se e veio o vento que dissipou tudo aquilo, como se fosse palha no meio no verão. Diz isto mais ou menos o texto bíblico. E depois a pedra que bateu na estátua converteu-se numa imensa montanha que encheu a terra inteira. Isto foi o sonho. Qual é a interpretação do sonho? Fundamentalmente que a estátua simboliza quatro grandes impérios político-civilizacionais, ciclos de civilização. O primeiro é o próprio império do rei Nabucodonosor, é o império assírio-babilónico, cabeça de ouro, etc. Mas depois suceder-se-ão outros impérios que, tradicionalmente, são, até chegarmos ao nosso Fernando Pessoa, toda a tradição judaica, cristã, interpretam como primeiro o Império Assírio, depois o Império Persa, ou às vezes há uma ligeiras variações, mas o que predomina é isto. Primeiro o Império Assírio, o Assírio-Babilónio, depois dos Medos ou dos Persas, o terceiro dos gregos, o quarto dos romanos. Portanto, o dos romanos é aquele onde a pedra embate e é completamente pulverizado. É claro que a leitura, toda esta imagética, toda esta narrativa, todo este simbolismo remete-nos logo para sermos convidados a pensar que a pedra vem de outro nível de realidade que não é o da estátua. A estátua é humana, aliás, a estátua é muito significativamente tem forma humana, mas a pedra vem do espaço, portanto a pedra vem da transcendência. Ninguém a lançou, mas ela apareceu, como por milagre. E, portanto, a tradição judaica vai interpretar a pedra como uma intervenção direta de Deus, que vai dissipar completamente tudo o que é construído pelos humanos, o que é frágil, é impermanente, é fugaz, é efêmero, não é? E só aquilo que vem de Deus, que é a pedra, se pode converter numa montanha que enche a terra inteira e que vai durar para sempre. Portanto, é o reino de Deus que vai durar até ao fim do mundo. E, portanto, é o reino messiânico, é o reino que os judeus interpretam como o reino do Messias que está por vir. Bom, é claro que depois vai haver as interpretações cristãs. E, naturalmente, para os cristãos, a pedra é o próprio Cristo. Há toda uma especulação sobre a relação entre Cristo e a pedra. Cristo é a própria pedra, que vai dissipar completamente todos os reinos humanos, vai fundar um novo reino, que vai durar até o final dos tempos, que neste caso já não é um reino nacional, já não tem a ver com um determinado povo, não tem a ver com um determinado povo em termos políticos nem religiosos, não é o reino dos judeus, não é outro reino qualquer, mas é o reino da Igreja. É o império, é o reino de Deus sobre a terra. E é esta tradição que vai entrar na cultura portuguesa. E antes do Vieira já há especulações sobre o Quinto Império.
templo de Dom Sebastião, já há especulações sobre o Quinto Império. Em Camões, é o primeiro grande autor português onde não há uma referência direta, mas há um determinado momento em que Camões diz, mais ou menos isto, que pelos feitos dos portugueses se esqueçam os humanos de tudo o que fizeram assírios, persas, gregos e romanos. Portanto, Camões já está, é o primeiro visionário do Quinto Império. Os grandes nomes em Portugal é o primeiro que refere o Quinto Império implicitamente, sem o designar. E depois, o autor que dá visibilidade a este tema na nossa cultura é o Padre António Vieira. Mas o Padre António Vieira é contemporâneo de outros grandes pensadores, por exemplo, um pensador hebraico com quem ele se encontrou em Amsterdão, tentou convencê-lo da sua ideia do Quinto Império, baseado em Portugal, que foi o rabino Menasseh Ben Israel, que tem também uma teoria do Quinto Império, mas o Quinto Império, obviamente, para ele, o Império Judaico, o Império do Messias, o Império Messiânico. E o Vieira nunca o conseguiu convencer. E, portanto, há uma longa tradição de comentário do livro de Daniel, quer judaica, quer cristã, e o Vieira é apenas mais um elo. Mas é aquele que, de facto, dá visibilidade ao tema na nossa cultura. Agora, para Vieira, começa a haver aqui um desvio heterodoxo em relação à tradição eclesiástica. Porque a tradição eclesiástica interpreta o Quinto Império como sendo realmente o reino de Deus na Terra, que neste caso é o reino fundado por Cristo, portanto, é a Igreja Cristã Católica. Por exemplo, São Tomás de Aquino tem essa leitura. E depois, mas entretanto, surge na teologia da história cristã um elemento que foi referido aqui pelo José Carlos Calazans, que é, de facto, a heterodoxia introduzida por Joaquim de Flora, ou de Fiel. E aqui surge uma mistura, uma síntese entre a ideia, a visão do Quinto Império e a intuição de Joaquim de Flora de que haverá 3 eras, em termos de eras temporais, que corresponderão às 3 pessoas da Trindade. Haverá a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. A era do Filho é aquela em que Joaquim de Flora considera, portanto, no século XIII, que ainda estamos a viver, mas estaria para muito breve a emergência da era do Espírito Santo, em que deixaria de haver a necessidade de uma relação intermediada com a divindade, deixaria, portanto, de haver a necessidade dos sacerdotes. Os sacerdotes desapareceriam porque todos os homens passariam a ter uma relação direta e íntima com a divindade. Descobririam a grande revelação vinda não de fora, tal como ainda é a revelação de Cristo, mas vinda de dentro. E, portanto, isso seria a revelação direta de Deus a cada um através da terceira pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E isso conduziria a uma era de paz, de santificação universal, que se estenderia a toda a Terra. E, portanto, o Vieira vai incorporar isso. O Vieira conhece muito bem a obra do Joaquim de Flora. Quando já está a ter problemas com a Inquisição, nas cartas vê-se que o Vieira pede aos seus amigos que arranjem as obras do Joaquim de Flora, para ele elaborar as suas interpretações das profecias, entre as quais, particularmente, do livro de Daniel. E Vieira introduz a ideia do Espírito Santo da sua teoria do Quinto Império. E o que é que resulta daqui? Resulta a ideia de que o Quarto Império é, de facto, um império que tem 2 ciclos, tem 2 metades, uma é romana pagã, outra é romana cristã, mas o Quinto Império há de ser outra coisa. O Quinto Império tem o seu início no Império Romano, mas o Quinto Império será a universalização da fé de Cristo em toda a Terra. E isso não existe ainda. Essa universalização da fé de Cristo será levada a cabo pelos portugueses, que serão não os senhores do Quinto Império, mas os mediadores do Quinto Império. Porque o senhor do Quinto Império é Cristo. É Cristo que se tornará uma presença universal, todos se converterão à religião cristã e haverá, como se diz no Apocalipse, um só rebanho e um só pastor. Portanto, será a unificação do mundo. Isto seria feito por mediação dos portugueses. Esta é a ideia do Vieira. Mas esta ideia já é heterodoxa, já traz muitos dissabores, já leva à Inquisição, etc. Ora, mas muito obrigado sobre isto. Avançando. Muitos outros autores se dedicam sobre esta questão, de facto é um tema muito marcante na cultura portuguesa, mas atenção, não só na cultura portuguesa, os russos pensaram no Quinto Império, no tempo do Cromwell, em Inglaterra, houve um movimento chamado os Homens da Quinta Monarquia, Fifth Monarchy Men, que acreditavam na implantação do Quinto Império com base em Inglaterra, na mediação do Império Inglês, precisamente se está a tornar o grande Império terreno, nessa época. Os russos também pensaram nesses termos, também falaram de Roma de Moscou como a terceira Roma, associaram isso a todas essas profecias, mas entretanto surge também a associação de tudo isto pelo sebastianismo, não há tempo para falar de tudo isso, mas chegamos ao Rousseau.
o Pessoa propõe uma leitura diferente. Portanto, a Pessoa tem várias leituras do Quinto Império. Quem estiver interessado nisto, o essencial está aqui elogiado neste volume da Ática chamado Sebastianismo e Quinto Império. Uma personalidade literária pessoana, não é propriamente um heterónimo, tem umas contribuições para uma outra leitura do Quinto Império. Este livro é que eu sou um dos coautores. As obras de Rafael Baldeia saiu no dia do aniversário do Fernando Pessoa, anteontem, na Feira do Livro, foi apresentado, e ele aqui também tem uma outra ideia acerca do Quinto Império. Para ele há um Império primitivo, é o primeiro, depois há o Império Grego, depois há o Império Romano, depois há o Império Cristão, o Quinto Império é o que vem depois. E faz uma leitura astrológica disso. Mas eu vou falar fundamentalmente da teoria mais presente dos textos pessoais, que é: o primeiro Império é o grego. O grego, para Fernando Pessoa, incorpora já todos os outros impérios anteriores, todas as culturas da antiguidade e também, não só da antiguidade ocidental, mas também oriental. Portanto, a Grécia é já uma síntese, é um império síntese. Todos os impérios são impérios síntese, a Grécia é o primeiro. Depois, o que é que a Grécia acrescenta? A Grécia, portanto, introduz, portanto, sintetiza toda a cultura e todos os impérios anteriores na cultura grega. Da ideia de cultura. Cultura para a ideia, formação do lugar. Depois, o segundo império é o Império Romano. O Império Romano vai expandir a cultura grega, expandir territorialmente a cultura grega, um império mais global em termos territoriais, e vai acrescentar alguma coisa que é típico da cultura romana, ou do Império Romano, que é o direito romano. Depois, o terceiro império é o Império Cristão, que vai sintetizar a cultura grega com o direito romano, que vai tornar-se ainda mais global em termos territoriais e que vai trazer um elemento novo que é para a Pessoa a moral cristã, que é a moral do amor ao próximo. E depois temos o Império Europeu, que às vezes se chama europeu, outras vezes inglês, às vezes diz que é o Império Protestante, que vai trazer o individualismo, é o que é próprio desse Império, portanto, sintetiza tudo o que houve nos impérios anteriores, acrescenta a moral individualista, a atitude individualista inglesa, protestante, mas também, e às vezes ele diz, noutros textos, acrescenta a mentalidade cosmopolita. Portanto, o Império Inglês é o Império Cosmopolita por excelência. Pode-se dizer que o Império Inglês é o primeiro Império global, onde a cultura europeia ocidental se globaliza, como nós hoje dizemos, ou se mundializa. Mas, para a Pessoa, há ainda um outro Império por vir. Esse Império é aquele por cuja verdade morreu Dom Sebastião, como ele diz na mensagem. É um Império que há, por sua vez, transcender todos estes, sintetizando a um nível superior a cada uma das características próprias dos 4 Impérios anteriores. Aqui o espírito de Pessoa, no seu entendimento do Quinto Império, lembra muito, em termos filosóficos, a ideia hegeliana, o conceito hegeliano de Aufhebung. Portanto, integrar, superar alguma coisa, mas integrar o que se supera a um nível superior. Portanto, o Quinto Império é um império síntese também, que há de integrar a um nível superior tudo o que veio do Império Grego, Romano, Cristão e Europeu ou Inglês. O que é que o Quinto Império há de trazer? Há de trazer, a Pessoa aí, enfim, especula em várias direções, em vários textos, há de trazer o que falta ainda incorporar nesta grande síntese cultural civilizacional, tudo que ficou ainda fora das sínteses anteriores, portanto, elementos de outras culturas não europeias, por exemplo, orientais e outras, que não tenham ainda previamente sintetizados na cultura grega. Este Império há de ter também uma outra dimensão, que é uma dimensão que já não é uma dimensão meramente política, meramente civilizacional, mas, como diz várias vezes Fernando Pessoa, é um império fundamentalmente da cultura. Às vezes ele diz é um império de poetas, império aqui já não tem o sentido do domínio político, territorial ou económico, mas tem o sentido de uma atmosfera psíquica. É uma nova atmosfera espiritual. É um novo estado de consciência. Ele diz algumas coisas muito concretas nesse sentido e muito sugestivas, a meu ver, que é quando diz, por exemplo, que o Quinto Império é um império andrógeno, onde se há de unir o masculino e o feminino, sem os quais, sem cuja união não haverá plenitude em termos da experiência humana. Depois diz também, por exemplo, que no Quinto Império se hão de unir os dois lados da sabedoria. O lado esquerdo, o lado do hemisfério esquerdo do cérebro, ligado à razão, à ciência, etc., e o lado direito, ligado à intuição, à sensibilidade, etc. Uma vez mais, o masculino e o feminino. Bom, e portanto isto dá-nos a indicação de que o Quinto Império já é um império interior. Agora, para a Pessoa, este Quinto Império ainda é, predominantemente, até um certo ponto, um império que há de ser mediado pelos portugueses.
ou eventualmente por Portugal e pelo Brasil. Ele tem um pequeno texto que escreve quando Afonso Lopes Vieira vai visitar o Brasil e que diz que, no fundo, como se falamos a mesma língua, Portugal e o Brasil são o mesmo império e pode ser Portugal e o Brasil que introduzam esse, ou sejam os mediadores dessa nova constelação da consciência que se designa, que a pessoa designa como Quinto Império, reinterpretando a tradição portuguesa e universal, anterior, pelo menos, do Antigo Testamento. Ora, quem vai desenvolver esta ideia, a ideia de, eventualmente, já nem ser Portugal, mas até poder ser, num certo sentido, mais o Brasil, o grande mediador do Quinto Império, é o Agostinho da Silva, que vai fazer tal como Vieira, porque o Agostinho da Silva bebe muito de todos estes autores anteriores, portanto, do Camões, do Vieira, da Pessoa, mas muito do Vieira. Ele vai introduzir também, fortemente, muito mais do que o Vieira, as ideias do Joaquim de Flá, portanto, esse franciscanismo dissidente. E o Quinto Império, para Agostinho da Silva, é sinónimo do Império do Espírito Santo. Para Agostinho da Silva, portanto, esse projeto do Império do Espírito Santo começa muito antes, começa com a Rainha Santa Isabel. Sabemos hoje que ele considera, de acordo com a tradição, que foi a criadora do Império do Culto Popular do Espírito Santo. Sabemos hoje que isso não é verdade, porque encontrou-se um culto popular do Espírito Santo anterior, em 1232, se não estou a errar, em Benavente, portanto, anterior à fundação, à suposta fundação do culto popular do Espírito Santo pela Rainha Dona Isabel em Alenquercas, seja como for, ela foi grande impulsionadora, mas para Agostinho da Silva, portanto, Quinto Império e Espírito Santo são a mesma coisa. E para Agostinho da Silva, já muito mais do que para Fernando Pessoa, isto tem uma dimensão, digamos, exterior, horizontal, histórica, civilizacional, de facto Portugal, Brasil, ainda se debate isso, mas tem uma outra dimensão que é fundamentalmente interior. E Agostinho da Silva, por exemplo, em 1962, num livro chamado Só Justamentos, diz que, no fundo, esta terceira revelação, a revelação do Espírito Santo, não vem de fora, vem de dentro. É a revelação da voz da consciência. E isto já não tem propriamente a ver com culturas, ou com nações, ou com algo histórico, ou com um processo histórico ou civilizacional. Tem a ver com uma abertura de cada um de nós à voz da consciência. E isto, portanto, é uma coisa que pode ser vivida, pode ser experienciada por todos, portugueses, brasileiros ou outros. E com Agostinho da Silva, mais do que com Fernando Pessoa, a ideia do Quinto Império começa a perder os contornos meramente nacionais e a tornar-se uma coisa universal. Ora bem, é precisamente nesta linha que eu gostaria de ir. Claro que nós podemos continuar a especular sobre a questão do Quinto Império e nacionalizá-lo, penso que é o que tem feito predominantemente a grande maioria dos seus intérpretes, mesmo hoje os novos intérpretes, António Quadros, Manuel Gandra, Natália Correia e muitos outros, tendem a nacionalizar esta questão, portanto fazem disto uma questão meramente portuguesa ou portuguesa brasileira, portanto lusocêntrica, lusófona. Eu tenho tendência para ir para além destas fronteiras. Bom, e indo à raiz da questão, penso que o sonho de Daniel, sonho divino, sonho profético, se admitirmos, convida-nos a pensar para além destes limites. Porque, de facto, uma coisa é a dimensão dos quatro impérios, que é uma coisa humana, em que ainda são impérios ligados a certas culturas, a certos povos, a certas nações, a certas civilizações, mas a pedra vem também do céu, vem do espaço, vem do infinito. E é verdadeiramente ela que acaba com a estátua, faz com que a estátua desapareça como se nunca tivesse existido, e converte-se numa montanha que enche a terra. Eu acho que neste sentido temos que ir, para reencontrarmos o espírito profundo da mensagem do Quinto Império, se achamos que ela tem algum sentido. E, portanto, vamos aqui tentar agora esquecer um bocadinho a questão de Portugal, do Brasil, e das leituras anteriores, mesmo do Pessoa ainda, e tentar ver se, nesta ideia de Quinto Império, portanto, número 5, nós não podemos encontrar, noutras culturas, noutras tradições, chaves para um entendimento mais universal disto. Bom, eu poderia ir aqui seguir muitas pistas hermenêuticas, vou tentar abreviar, muitas pistas hermenêuticas. Podia pensar, por exemplo, a partir da tradição pitagórica, diz que o 5 é um número sagrado, é o símbolo da união entre o masculino e o feminino, para os pitagóricos. O 2 é o primeiro número feminino e o 3 é o primeiro número masculino. O 1 está fora da série. O 1 está antes da decisão masculina e feminina. Portanto, 2 e 3, 5 é o número do matrimónio sagrado, da eroginia. Portanto, é o império andrógeno, o 5 é o número andrógeno. E há toda uma longa tradição em muitas outras culturas que nos falam da sacralidade do 5. Eu aqui vou tentar seguir uma proposta de interpretação baseada numa tradição que tenho estudado um pouco mais, que é a tradição dos tantras indo-tibetanos. E vou aqui tentar pôr uma leitura
na linha da tradição do mandala das cinco energias. As 5 energias consideradas nesta tradição como os 5 aspectos, as 5 polaridades em que emana a energia primordial, designada como a natureza pura, ou o grande espaço primordial, ou o vazio. E, de facto, é uma estrutura mandala, vou tentar aqui, isto é muito simples, é uma cruz. Nós temos no centro, portanto, a energia na tradição dos tantras, se designa como a energia de Buda, propriamente dita, que, em termos filosóficos, corresponde, poderíamos dizer, ao ser, ou ao espaço indeterminado, o vazio, cá, o espaço, falei isso outro dia aqui na tertúlia. Depois temos a família, a energia, o padrão energético de Padma, isto são padrões energéticos que estão presentes em tudo, em nós próprios também. Portanto, Padma e tudo isto está relacionado com os 5 elementos, portanto, este elemento central é o espaço. Padma está relacionado com o fogo, com a cor vermelha, e, em termos filosóficos, é a experiência do amar, do amor. Depois temos em baixo, na ponta inferior do mandala, temos a energia designada como Vajra. Portanto, Padma quer dizer lótus, Vajra quer dizer o raio, ou o diamante, que está relacionado com outra polaridade, outro aspecto fundamental da experiência humana, que é o conhecer. E está relacionado nesta tradição com a água cristalina, tem a ver com a circulação do conhecimento, com a circulação das ideias. E depois temos aqui a família de Rama, que está relacionada com o elemento terra e que, em termos de experiência humana, tem a ver com a experiência do ter, a experiência da riqueza, o anel que nós temos. E depois aqui, finalmente, temos a energia de Karma. Karma quer dizer ação, Ratna quer dizer joia. A ação está relacionada com o lar, neste caso com o cor verde, desta tradição indo-tibetana, e esta polaridade tem a ver com o agir e também com o criar. Karma quer dizer isso, criação, é a mesma raiz da palavra criar, que vai dar criar. Portanto, é um mandala. E o que se diz nesta tradição é, bom, isto é interessante porque não deixa de recordar uma figura central da cultura portuguesa, tão central que está na nossa bandeira, desde pelo menos talvez de Dom Sancho, que são os 5 quilos. São os 5 quilos, que também é uma figura paradigmática da tradição profética portuguesa, porque diz que Afonso Henriques, nas vésperas da Batalha de Ourique, teria tido também uma aparição de Cristo, que lhe revelou uma coisa semelhante ao que já teria revelado a Constantino, quando Constantino diz "Inoc signo vincas", portanto, neste signo vencerás, aparece a cruz. Cristo aparece a Dom Afonso Henriques, mostrando-lhe as 5 chagas, e isso faz com que o rei português, o primeiro rei português, tenha assumido as 5 chagas como o seu escudo pessoal, tendo elas depois passado para a bandeira portuguesa. E, portanto, é fácil de recordar, não é? Que a bandeira portuguesa tem, só por ter 5, tem tido 5 quilos, mas que inicialmente, até 1481, ou seja, até o reino de Dom João II, a sua disposição era esta. Portanto, 3 apontando para baixo e as 2 laterais apontando para dentro. A partir de Dom João II, António Telmo diz que é por isso que nós entramos em decadência, a partir de Dom João II, estas esquinas laterais ficam voltadas para baixo. E o mandala ganha uma outra, já estou a... Eu tenho que despachar. Como é que o Quinto Império pode entrar aqui? O que é o Quinto Império nesta perspectiva? Bom, nesta tradição, resumindo, diz que quando nós estamos centrados, passa a redundância, no centro do mandala, quando estamos conectados com o centro do mandala, a nossa experiência, a nossa vida, a nossa consciência está conectada com o infinito. E, portanto, a experiência do conhecimento é uma experiência não dualista, é o reconhecimento do infinito que há em nós e em tudo. A experiência do amor é uma experiência não dual. A experiência não é um amor parcial, dualista, não amamos uns com exclusão dos outros. A experiência do ter é a experiência da plenitude, sentimos ricos, não nos sentimos carentes, portanto não sentimos que nos falta alguma coisa, e a experiência do agir é a experiência de uma ação espontânea em que se manifesta esta plenitude que há em nós. Mas se nós, em vez de estarmos conectados com o espaço, estamos identificados com o eu, com o ego,
como se em vez de espaço aberto no centro do mandala houvesse uma entidade, essa entidade que nós imaginamos como eu, supostamente fechado aqui atrás dos olhos, alguns dentro do crânio. Se nós vivemos a experiência da ego, da identificação com o ego, então tudo isto se perverte e se confunde. O conhecimento passa a ser um conhecimento dualista, sujeito a objeto, o amor passa a ser um amor dualista, em vez da experiência da plenitude temos a experiência da carência, da escassez, tornando-nos ávaros, e em vez da experiência do agir espontâneo temos um agir estratégico, competitivo, egocêntrico. Bom, isto parece-me, vou mesmo terminar, isto parece-me, curiosamente, poder corresponder à leitura que a pessoa faz, agora voltando à tradição portuguesa, dos 4 impérios. No fundo, o Império grego teria a ver com o conhecimento. O Império romano teria a ver com Grécia, o Império romano, com a ação estratégica, bélica. O Império cristão com o amor, mas um amor parcial, um amor reduzido aos humanos, um amor antropocêntrico, um amor ainda próprio dos 4 impérios. Porque os 4 impérios, aliás, têm a figura do homem. Portanto, é o amor ainda do homem aos humanos, mas excluindo os outros, os seres e excluindo o resto da realidade. E, finalmente, temos aqui o Império Europeu, que é o Império da Economia, baseado na economia das casinhas ou índias. Ora, o quinto império, nesta perspectiva, seria a reorientação destas 4 energias para o centro do mandala. O quinto império é a reorientação de tudo, da nossa experiência, para o espaço aberto, para o espaço infinito. Isto, em termos da orientação das quinas, implicaria uma reorientação mesmo da nossa atual bandeira. A quina, que está em baixo, teria que ser voltada para dentro. Não só estas aqui teriam que ser voltadas de novo para dentro e esta teria que ser reorientada. E então teríamos um mandala em que as quinas seriam todas orientadas para o centro. Portanto, isto, assim, abreviando, peço desculpa por ter falado demais. Obrigado. No Domingos nós temos aqui vários elementos. Está bem, ficou mal. Exatamente, eu fico para o fim. Está bem. Nós temos aqui vários elementos extremamente interessantes. Não só os elementos que tradicionalmente pertencem ao tema, como aqueles que o Paulo Borges apresentou neste momento. Eu acho que tu podes dar uma visão astrológica, não é? Não só numerológica também. Numerológica. Já agora vou pegar naquilo que o Paulo estava a desenvolver para irmos a uma data especial. E vou pegar aqui também uma folha, que é a data do mito da cristofania grega, não é? Onde aparece exatamente os escultores das 5 quinas. E para fazer aqui um estudo numerológico, já vi, espero se eu consigo passar. Uma caneta já agora. Porquê que a Batalha de Ourique é tão importante? 25 de julho de 1139. É claro que a divulgação mais profética desta batalha, acho que é no reinado de Dom João I, através de Fernão Lopes. Pensa 14, século XIV? Ok. E onde se apoia depois a segunda dinastia para desenvolver todo o trabalho ligado à cavalaria espiritual, chamamos assim. Mas se nós somarmos o dia com o mês, temos 14,5. Se somarmos o ano, que dá 12, 14. O ano é também 14,5. Que somado com este, dá, reduzindo ao 1. Este dia tem uma vibração 1, que é o início do novo ciclo. E é a partir desta batalha que Afonso Henriques
é aclamado rei e começa, segundo as crónicas, começa a utilizar a assinatura. Acho que é a partir daqui que ele começa a intitular-se Rex, e começa a utilizar o selo com as 5 quinas, os 5 escudetos. Por isso, o número 5 aparece aqui 2 vezes e depois ele reduz-se a 1. Aliás, se nós fizermos aqui 5, 1, 5, temos o 515. O 515 que o Dante alude e que também, somado, dá 11, que é exatamente o número de Portugal. Portugal, se vocês verem as letras, os números, no final tem 11, que é o número mestre. Ora, temos 5 esquidas, 5 reis mouros, não é? que Dom Afonso Henriques vai enfrentar, 5 escudetos, 5 quinas, e temos, do ponto de vista do cristianismo, o número 5 também está ligado à ressurreição. Se Jesus representa o 4, que é a crucificação, Cristo é realmente o 5 que aponta à transcendência. É o 5º reino, que também na tradição oriental, o 5º reino é o reino das almas, não é? O reino que dá acesso aos bodhisattvas. E aqui temos que o 5º Império está ligado também à ideia de ciclo. A ideia dos ciclos, que já no Oriente temos os yugas, que são 4, e realmente o quinto yuga é uma volta a uma nova idade de ouro. Por isso, é o início de um novo ciclo, como o 1 e o 5 estão muito ligados nesse aspecto. Por isso, é uma nova volta da espiral. Por isso, o 5 introduz o movimento, a renovação e a ideia de transcendência. Daí que os templários já usassem símbolos da rosa no interior da cruz, como a ideia da transfiguração, da superação e da transcendência. E esse é o Sol invictus, o Sol renascido, após a morte, que está ligada, associada à matéria, à cruz, ao quaternário inferior. Por isso o número 5 é o número que está relacionado com a alma. Daí que a Portugal está, do ponto de vista esotérico, ligado ao chamado o 5º, não só o 5º Império, mas antes de ser o Império também, era designado como o 5º elemento ao nível da Europa. Isto segundo algumas tradições de escolas esotéricas. Bom, mas os números sempre foram utilizados em termos dos ciclos. Nós temos as 3 idades, que o Paulo já falou, do ponto de vista da tradição judaico-cristã. A primeira idade, que começa com a idade do pai, que podemos ver em Abraão ou Moisés, como o início dessa era que está ligada à era de Carneiro. A era do filho, lhe concede em Jerusalém. A era do filho tem a sede em Roma, e dentro da profecia, desta profecia judaico-cristã, Lisboa seria, hipoteticamente, a sede da era de Aquário, e que teria como missão finalizar a era cristã. Por isso, aqui também o cristianismo iria consumar-se, ou consumir-se, como queiram, dentro destas 3 idades, dando origem a uma outra coisa diferente. Estes são temas para refletir e para serem desenvolvidos. Já agora, também retomando, Dom João I também vai buscar um ciclo de 7, em que Fernão Lopes diz que Dom João I estaria a finalizar a 7ª idade. 7ª idade, já não me lembro. Algum de vocês se lembra qual era a 7ª idade do Dom João I, que Fernão Lopes fala? Não. Diga?
Essa comida do Evangelho. Do Evangelho Eterno. Do Evangelho Eterno. Por isso, há aqui uma ideia de consumação do tempo que é necessário transcender, do tempo que nos consome, que nos mata e que está muito ligado a esta ideia do Quarto Império, que já vem realmente de Daniel, o Quarto Império, que é o Império Material, em que o expoente, segundo Fernando Pessoa, seria o individualismo inglês e o americano, que no fundo é filho do inglês, não é? Assim como o Brasil é filho do português, não é? E para o qual estão reunidas as esperanças de fusão, segundo a teoria das idades, seria no Brasil, realmente, que o Agostinho da Silva projeta, uma era ou idade de Aquários, uma era de fusão. Só que para chegar a Aquários de uma forma mais harmónica, temos que integrar bem o final da Era de Peixe. E essa integração da Era de Peixe ainda está por ser feita. O Pessoa fala realmente de 3 momentos na mensagem, 3 momentos fundamentais. De Portugal, já que estamos a falar de Portugal, a minha visão é que Portugal nasce através do chamado mito dos heróis. É uma construção realmente de personagens que estão cá e que na ligação com o movimento de templários, eu diria que o primeiro Portugal é um Portugal templário, principalmente o da primeira dinastia, e através desses heróis dá movimento e que depois começa a dar corpo, realmente em Dom Dinis e em Dom João I há também uma grande renovação, uma segunda dinastia, e a segunda dinastia marca a epopeia marítima, realmente a fase da expansão, essa fase da expansão que está consignada astrologicamente ao signo de Peixe. São vários autores que falam disso, nomeadamente o Fernando Pessoa, e agora que eu também tive o privilégio de ler aqui o Rafael Baldaia, que ele também tem teses de realmente Portugal como peixe. E esta expansão marítima, peixe é um signo duplo, por isso a expansão marítima é a primeira fase dos peixes, de fusão dos povos e dos sangues, não é? Por isso faz parte do mito de desenvolvimento cristão, de ligar todas as culturas, ou tentar uma fusão de religiões e culturas. É muito interessante vermos que no auge do Império, aliás, o nosso Império não poderia ser material, no auge do Império nasce Camões, estamos no reinado de Dom João III, e dá-se uma conjunção tripla de Júpiter, Saturno e Neptuno em Peixe, e é no auge do Império que o Império entra em decadência, começa a ruir e a cair, e nomeadamente a expressão disso é a entrada da Inquisição em Portugal. Por isso, o lado mais dogmático dos peixes é expresso no ponto mais alto da epopeia marítima do grande Império dos Mares português. Terceira parte do que o Fernando Pessoa fala na mensagem, a mensagem que é o anunciador do novo espírito, manifestação do novo espírito, do novo Portugal, fala do lado interior dos peixes, do lado da fusão do espírito com a matéria, que, no meu entender, ainda não foi realizado, ainda não foi feito, não só em Portugal, nem à escala universal. E porque matéria e espírito têm andado divorciados, e Fernando Pessoa fala exatamente nessa necessidade de ligação destas polaridades. E a mensagem vai no sentido da promessa de um futuro de novos tempos de ligação, em que realmente a pessoa serve-se também de imagens, de arquétipos. Um deles é aquilo que eles chamam o Papa Angélico, que
que por acaso, e não é por acaso, que é o 14º arcano do Tarot, que é a temperança. Novamente temos aqui o 5, que é a imagem da temperança, que é a imagem da ligação dos dois hemisférios, como o Paulo também já falou. E esse renascimento que o 5 alude é um renascimento que tem que ser feito primeiro em termos individuais e só quando houver uma massa crítica que, do ponto de vista vibracional, atinja essa intensidade ou essa frequência energética, então poderemos ter alguma revolução à escala mais global. Até aí vivemos numa projeção omnilimbo, como queiram chamar, aquilo que o Fernando Pessoa fala como nevoeiro. Esse nevoeiro tem a ver com... está a meio caminho entre o potencial de Portugal, entre o vir a ser, este vir a ser, que é... como é que podemos dizer? Podemos dizer que uma pessoa é extremamente crente em termos de destino e propósito de uma missão a cumprir em relação a Portugal. E essa missão a cumprir é a mensagem. Eu primeiro era para escrever o título do livro, era para ser Portugal, e depois passou para a mensagem. Não é? E esta mensagem é realmente com M maiúsculo, no sentido de alertar para um despertar das consciências ou dos espíritos, ou para nos preparar para uma nova era que está a chegar, tal como Jesus já tinha preparado os seus apóstolos para a sua segunda vinda. E a segunda vinda é cíclica, porque está ligada às grandes leis do cosmos, que nós chamamos eras astrológicas. Por isso ele disse, eu vou-me embora, mas deixo-vos o Consolador, que é o Espírito Santo, até à minha vinda. Essa vinda em cada era há uma manifestação, mas isto não é um produto ocidental ou só português, porque vocês vão encontrar isto também no Oriente, com as encarnações de Vishnu, com a manifestação do Kalki e Avatar e muitas outras. Há profecias em todas as grandes civilizações, profecias coletivas, universais, e este vir a ser da era de Aquário indica uma nova humanidade. Mas esta nova humanidade precisa de ser conciliada através das águas piscianas, que é a fusão, e volto a referir, a fusão do espírito com a matéria. E nesse sentido, se Portugal alcançasse essa dimensão espiritual do qual ela herdou como herança, e esse é o lado messiânico de Portugal, porque o judaísmo herdou uma, Portugal herdou outra, e temos ainda um propósito a cumprir, mas agora vou passar a palavra, porque daqui a pouco ainda poderei falar um pouquinho mais. Manuel. Boa noite. Perante esta excelência, porque excelência é verdade, das exposições feitas, claro, o que eu vou dizer mais? Se calhar vamos exigir ao tempo. Se calhar vamos talvez dar a resposta à pergunta que é feita. Nós temos aqui por castigo ou missão. Cada um tem a sua opinião acerca disto. É evidente, temos os masoquistas que acham que tudo é castigo. E depois temos aqueles que de alguma forma acham que acaba sempre mesmo por ser uma missão. E, na minha modesta opinião, é evidente que estamos cá por missão e não por castigo. Não me parece. Se forem perguntar àqueles que construíram Portugal, àqueles que mantiveram Portugal, àqueles que o libertaram dos julgos invasores, dos julgos exploradores, etc., se o fizeram por castigo, não o fizeram por missão,
E, portanto, não é, nem nunca será por castigo que se nasce ou se morre pela pátria. Pode ser uma visão um bocadinho polémica para algumas pessoas e tal, mas é a minha. Não se morre por castigo, morre por missão. Porque senão nada faz sentido. Outra coisa, eu continuo a manter que é por missão. Depois quero dizer outra coisa, acerca do Fernando Pessoa, que vale a pena se calhar. Não há missão de facto que valha esse nome se não carregarmos às costas, enfim, tudo aquilo que ela encerra. E que mesmo com o tal sangue, com o tal suor, com as tais lágrimas de que falava Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, disse isso aos ingleses, para se prepararem, porque aquilo, a única coisa que nos prometia era sangue, suor e lágrimas. Um ditador de cinema sul-americano diz ao povo no seu discurso de posse: não vos prometo progresso, mas pode ser de padecimento. Não é bem a mesma coisa. Isto é julgo que isto limitou-se ao cinema. Mas, quando mesmo depois de derramarmos o sangue, o suor, as lágrimas e tudo isso para a construção de Portugal, que é disso que estamos a falar de outra coisa, acho eu. Quem nasce em Portugal é o não podemos encarar isto como um castigo, mas temos que encarar isto como uma missão. É evidente que nós andamos sempre, desculpem-me a vulgaridade, porque eu vou cair um bocado aqui na terra, obviamente, entre uma Amália Rodrigues e uma Hermínia Silva. Amália Rodrigues diz-nos já, e tal foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade. Isto é, no fundo, é a exteriorização da ideia do castigo. Estamos a ser punidos, é a ansiedade, é as tábuas do caixão, é aquelas coisas. Depois vem a Hermínia das tabuinhas e tal, é tudo muito alegre, enfim, é menos, talvez, menos do que aquilo que nós estamos habituados a ver o nosso povo exteriorizar, mas o que é certo é que, apesar de vivermos desde há muitos séculos, naquilo que eu resolvi aqui chamar de uma instabilidade psicossomática crónica, porque vivemos sempre na tristeza, no que é que vai acontecer, naquilo que nós gostávamos que fosse e não é, na cópia daquilo que o estrangeirismo, Lisboa não sejas francesa, não existe assim, e nós temos que olhar para este livro. E não é preciso ser francês. E de facto, nós temos, dá uma série de tempo, de séculos, esta parte, de facto, uma vivência de misérias e fortunas, menos fortunas, propriamente misérias, mas isso, porque, discordando um bocadinho daquilo que diz o meu querido amigo José Carlos, ele diz aqui às tantas, diz: nenhuma nação se pode sobrepor à sua vontade do indivíduo. É exatamente o contrário daquilo que acontece. Nesta nação, a nação, personalizada pelos governantes, personalizada, tem sobreposto, e de que maneira, a sua vontade à do indivíduo. E isto, 200, 300 anos, por aí fora, portanto, não deve, mas faz. Isto é utópico. Era bom que assim fosse. E, portanto, aqui podemos pensar que estamos cá por castigo. Não, continuamos a estar cá por missão, sempre a pensar que um dia, sabe-se lá quando, um dia para além do tempo, nós vamos conseguir curar esta maleita psicossomática geral e ajudar a que estes três patamares, eu não sou propriamente um grande apreciador da psicanálise, digo já, não sou propriamente um freudiano, até porque o Freud, aqui para nós que ninguém nos ouve, mentiu bastante. Se não sabem, ficam a saber. Inventou mais de metade dos casos que apresentam nas obras dele. Isto é verdade. Isto é verdade. Mas nós temos um id, um ego e um super-ego. A história do id é uma chatice, porque a história do id nacional português é um id que vem sendo cheio há gerações e gerações e gerações do que é bom, do que é mau, do que é assim, mas como é um id constituído por duas coisas, que é o inconsciente e o infraconsciente, nós não sabemos bem o que é que lá se passa, porque aquela grande parte do iceberg que está debaixo da água, o iceberg nacional, o iceberg português, o povo, cada um de nós, todos nós, a não ser daqueles que vivem em gaiolas, enfim, que são insonorizados e nada que chega e de lá nada sai. Vivem rodeados daquilo que alguém chamou um dia muito bem, um manto diáfano da fantasia.
independentemente das ideias que tenham, vivem lá. E depois temos uma coisa que é o ego. Temos o ego. O ego é a malga, obviamente. O ego. O nosso ego, que muitas vezes quer sobressair. E às vezes sobressai em determinadas pessoas. Há pessoas que são tão narcísicas que soltam o ego cá para fora. Mas depois nada mais têm para dar. Então, mas o que é que tem para me dar? Nada, a não ser este discurso elegante. E depois vem uma coisa que é o nosso superego nacional que estraga tudo. O nosso superego estraga tudo. E estraga tudo porque não é capaz de organizar de forma sequenciada as coisas que tem que fazer para inverter esta verdade, ou esta inverdade que nenhuma nação pode sobrepor a sua vontade do indivíduo, porque se limita a carpir, a lamentar-se, não atua, protesta, sem mais nada, protesta e sofre para dentro, e mais, e protesta pensando que quem o ultraja, domina e intruja, se rala com isto. Isso é que é o grande problema do superego nacional. É que, de facto, aí não é por castigo, não é por missão, mas é seguramente por masoquismo. O masoquismo nacional. Era bom um dia alguém escrever uma coisa sobre isso, eu não tenho engenho para tal, mas é o masoquismo nacional, porque, de facto, nós não estamos à procura, como disse o nosso pessoa na revista, na Águia, famosíssima revista Águia, extraordinária, em que ele dizia, bem, não iremos à procura de uma nova Índia. Não, a nova Índia está aqui. É aqui que nós devemos procurar a nova Índia. É aqui que nós vamos à procura da especiaria, spice of life, ou spice, outra coisa qualquer, um spice, que a permita que nós ergamos, isto é uma coisa transversal a uma série de pensadores da nossa história, da nossa cultura, de Padre António Vieira, ao Bandarra, ao Agostinho da Silva, ao Fernando Pessoa, sei lá, José Marinho, pouca gente fala dele, aqui assim, ele foi meu mestre pessoal, portanto, tem esse tipo de... Fui mestre, fui aluno do José Marinho, e de facto, diziam, todos eles diziam, era bom, dizíamos José Marinho, uma tarde, que era bom que nós conseguíssemos libertar-nos do torno que tem a nossa cabeça lá dentro e que aperta para tirar de lá as nossas ideias e pôr lá dentro as ideias dos outros. A partir daí estamos a despersonalizar a alma lusitana completamente, em cada um de nós e em todos. E portanto, não querendo ver a nossa situação como esta senhora, uma polaca, que teve o atrevimento, Eva Lubanski, teve o atrevimento de ter uma visão catastrófica e desprezível da coisa lusitana. E nós somos uns tipos condenados a tudo e mais alguma coisa. Vivemos na fantasia. Talvez até vivamos na fantasia. Mas, de facto, nós temos de facto que ultrapassar este ciclo de misérias e fortunas incerto, que causa ansiedade e úlceras, que causa úlceras no estômago, ter estas ansiedades nacionais e fazer aqui um bocadinho à maneira do Nabokov, desculpem, diz que a nossa existência não é mais do que um curto-circuito de luz entre duas eternidades de escuridão. E por isso, vamos aproveitar isto para acabar com o fadistério, fatalista, resignado um pouco à maneira daquilo que disse o Guerra Junqueiro, um povo resignado, macambúzio, somos uns burros de carga, não somos nada disso. Isso é uma força de expressão. Às vezes somos um bocadinho, mas é bom que deixemos de o ser. E, de facto, temos que partir para a missão, porque é de missão que se trata, não é de castigo. E essa missão tem que resultar numa reelevação do local dos portugueses, das condições de vida, etc. É isso que é. E é isso que é, de uma forma muito popularucha, se quiserem, muito pouco elevada culturalmente, se quiserem, esta minha abordagem do tema, mas, de facto, é o que eu penso. Eu penso que não há
não há, nem pode haver, castigo pelo facto de termos nascido em Portugal. Há sim missão. Não podemos continuar com o fadistério, gosto só de fado, mas é o fadistério que nos persegue há décadas e décadas e décadas. Temos que transformar isto num fado de canção mais leve e regar bem o magerico, já que estamos populares, o magerico deste jardim à beira-mar plantado. Não podemos. Isto não é utopia. Tudo isto é possível, desde que a gente não se deixe dominar por quem domina a nação. E obtém nada mais do que isso. Não vale a pena continuarmos a carpir as mãos, mas vale a pena continuarmos ligados aos grandes do pensamento português. Foram praticamente todos aqui assim abordados e que eu leio com muita ternura sempre. Embora discordem, e fica isto, desta ideia neuroanátoma funcional da pessoa acerca do cérebro. Isto é errado. Peço imensa desculpa dizê-lo, mas isto não é assim. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu trabalho com o cérebro todos os dias. E, portanto, não é bem a sistema de figura de estilo, obviamente. O hemisfério esquerdo é o hemisfério da razão, mais ou menos. Nem nada que lá passe, não há hemisfério da razão, nem deixar de ter razão. Todos eles têm razão, e se calhar às vezes nenhum deles tem. Às vezes corrompe-se tudo, e é fácil corromper esta coisa toda da anatomia, da fisiologia. Não vou aqui falar em mais nada, acho que não há muito mais para dizer, porque de facto eu, quando vinha para aqui, pensei assim, bom, vou entrar aqui nestes aspectos histórico-filosófico-transcendentais da pátria, de Portugal. Há quem faça melhor do que eu. Então eu vou responder talvez à pergunta que é feita aqui: missão ou castigo? Definitivamente missão. Nós temos tido quase sempre a presença do Manuel Domingos, que é uma sessão de sofá, das nossas tertúlias. Não é psicanalítica, claro, não é freudiana, mas é uma análise psicológica da situação dos quadros de tertúlias e das ideias que hoje foi em Portugal. O que é ser Portugal? Ouvimos aqui várias ideias, umas mais lusófonas, outras mais do pensamento, outras mais ontológicas. O que é ser Portugal? Qual é o ontologia de Portugal? Que é uma construção, evidentemente, só que a questão do que é império, que é muito bonita enquanto ideia, depois, na realidade, ela vai esbater com vários problemas. E um deles que nos está mais próximo é exatamente a questão da imigração forçada de gentes que vêm desgarrados do Mediterrâneo e do Norte de África. De uma forma ou de outra se vão infiltrando na Europa, ou pela boa vontade do sector da sociedade europeia, ou contra a vontade, os mais conservadores e aqueles que são mais reservados. Bom, há várias ideias sobre isso. E a questão é esta: qual o impacto que a imigração forçada do Norte de África vai ter nas identidades europeias? Como é que esta ideia filosófica, espiritual, literária do Império vai resistir à imigração de milhares e milhares e milhares de pessoas que se vão adaptar, ou tentar adaptar e viver em solo lusitano? Isto não vai ficar igual. Dentro de 10 anos, apenas 10 anos, a Europa vai ser essencialmente islâmica. Aliás, e onde é que vai estar o Quinto Império? Que nós queremos. É o Quinto Império da lusofonia. O que é ser a lusofonia? É que não há uma ideia sequer unitária sobre a lusofonia. Nós, em Portugal, temos até várias pessoas que pensam de forma diferente sobre o que é a lusofonia. Os angolanos têm uma ideia diferente, os brasileiros têm uma... E cada um escreve de forma diferente e fala de forma diferente e utiliza as pessoas dos verbos de forma diferente. Portanto, esta ideia, a
a ideia central que é comum neste grande conceito de Quinto Império são as idades do mundo. Não há dúvida nenhuma, desde Daniel, desde a divisão de Daniel, ou de Nabucodonosor, até hoje, as idades do mundo são fundamentais. Portanto, há uma ciclicidade de facto, todos nós reconhecemos isso, desde a remota antiguidade pré-clássica até hoje. Nós sabemos que a questão da pedra cair e destruir várias idades, eu poderia relacioná-la com a queda do meteorito. E de facto não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, já há milhares de vezes o nosso planeta tem sido bombardeado por meteoritos. Não nos esqueçamos que um deles, pelo menos, deu início a uma cultura que hoje está a absorver a Europa. Refiro-me à cultura islâmica. O que está dentro da Kaaba é um meteorito. Uma vez por ano, as milhares de pessoas que estão ali à volta, em peregrinação, estão em peregrinação à volta de uma pedra muito especial. E agora? Portanto, estamos numa fase cíclica em que a atividade magmática da Terra está em grande ebulição. É o Pacífico, é o Atlântico, é o Mediterrâneo. Vamos observar cada vez mais a explosão de vulcões, quer na horizontal, quer na vertical, todas na horizontal, porque aquele vulcão é a atividade nas ilhas do Pacífico, nas ilhas americanas, não é? É uma explosão horizontal, não tem um cone vulcânico, abriu-se uma racha e o magma aflorou à superfície. É isso que tem estado a acontecer. De modo que este é um ciclo. As expansões dos descobrimentos portugueses começaram a decair, coincidindo com os dos Codetes, que apontavam para o centro e acreditou João II, e eles deixam, entre Dom João II e o próximo reinado, Portugal começa a perder a influência no Oriente. Claro que não é por causa de que se viram os Codetes para baixo que se perde toda a influência de Portugal no mundo, não é por causa disso. Mas tem a ver com os ciclos da natureza. Tem a ver que, na altura, o hemisfério norte sofre uma grande alteração climática profunda. E as naus portuguesas, a famosa carreira da Índia, já não tinha resistência em termos físicos. Os barcos portugueses, que eram tão bons tecnicamente, melhores do que o resto da Europa, e depois o resto da Europa aprendeu connosco, mas já não conseguiam aguentar o impacto das alterações que foram alterando o ritmo das monções, por exemplo. As monções tornaram-se exageradamente anormais. A monção já era um fenómeno normal. E com as alterações climáticas no hemisfério norte, que não foi só no Índico e no Pacífico, que foi também no Atlântico, a carreira da Índia foi profundamente afetada. Portanto, cá está. Algo aconteceu no clima da Terra, pelo menos no hemisfério norte, que afetou profundamente estes ritmos de vida da Europa, da expansão portuguesa, do Reino de Portugal, e que provocou migrações maciças no Oriente. Só para vos dar uma ideia, em meados do século XVII, na Índia, o Gujarat quase que ficou deserto de gente, porque a seca foi tão grande em anos consecutivos que as pessoas emigraram para a costa oriental da Índia. Então, o Gujarat, que na altura era um grande produtor de algodão, a produção de algodão desapareceu. Não era possível. As pessoas morriam à fome. Então, as populações que produziam algodão passavam-se para a Orissa, que fica na costa oriental da Índia. E Portugal deixou de comprar algodão. E nós vendíamos muito algodão na Europa, além das específicas. Portanto, estes fatores são importantes para percebermos que estes ciclos são importantes. E nós, de uma forma, nós, humanidade, de uma forma intuitiva, percebemos que a Terra é cíclica, a vida é cíclica. Isso é a única coisa palpável que nós conseguimos tirar desta ciclicidade, seja ela natural, seja astrológica, seja o que for. Ela existe, ela está representada de forma simbólica na poética, na literatura, na evolução do pensamento, marcando os ritmos do pensamento, desde a Grécia pré-clássica até aos pensadores contemporâneos.
E, portanto, essa é a única coisa palpável que podemos tirar. O resto é literatura, o resto é poesia. O resto é símbolo, o resto é a hermenêutica que nós podemos fazer a partir desta tradição e valorizá-la ou não dentro das nossas identidades, dentro da nossa Portugalidade. A questão é, dentro de 10 anos, onde a Europa, na sua grande maioria, tiver aderido, segunda e terceira geração de crianças aderido ao mundo islâmico, eu não sei o que isso vai significar. Onde é que vai estar Portugal? Onde é que vai estar este quinto império? Porque o Islão é uma das 3 religiões do livro. Faz parte das religiões abraâmicas. Cá está aqui. Sim. Do ponto de vista astrológico e simbolicamente. O quarto eixo do zodíaco é Caranguejo Capricórnio. Capricórnio está ligado à religião judaica, Saturno, e a Lua está ligada à religião islâmica. Por isso este quarto eixo tem que ser integrado para chegarmos ao quinto. Se a integração deste quarto eixo, o conflito israelo-árabe unificado, superado, transcendido, não temos quinto império. Mas agora um bate-seco não é mau. Tu achas que isto tem a ver com o conflito israelo-árabe? Não tem nada. Isto tem a ver com a Al-Andalus e com a expansão prevista por eles desde há séculos e séculos e séculos, porque não perdoam o facto de nós os termos corraçado daqui. Eles diziam que isto era dele. Não eram. Invadiram aquilo que não era. Entraram por aqui. Ocuparam até serem travados lá em cima nas Astúrias. E depois foi a conquista por aí abaixo. Portanto, eles nunca vão perdoar. Nunca vão perdoar. Eles próprios dizem. Nunca vão perdoar por terem sido corridos daqui, sobretudo depois da Batalha de Navas de Tolosa. Foi o início do fim da permanência dos amigos aqui na Península. Ou mais domingos. Mais domingos. Calma. Mais domingos não, calma. Há aqui 2 períodos da presença árabe na Península Ibérica. Há o primeiro, que não é... que vai fundar o Al-Andalus, não é uma invasão. Não se dá, a primeira vaga muçulmana não é uma invasão. Eu sei que é pacífico. É pacífico. Mas a segunda não é. A segunda, esse que é o problema. A segunda vaga muçulmana torna-se um problema para os mouros da Península. Exatamente. Eles ficaram aflitos, quer dizer, a segunda vaga muçulmana é um Estado Islâmico, que persegue os povos muçulmanos, que são liberais, são pessoas que viviam em paz e sossego com todos. E esse é que é o problema. O problema de hoje está-se a repetir. O Al-Andalus terminou, foi massacrado por causa desta gente. Nós temos um problema, a história não se repete, mas repete-se às vezes. E esse é que é a grande questão. Mas consta que até houve um bispo que se converteu. Se lerem as lendas e narrativas, há uma história que é o Bispo Negro. Consta que o Bispo Negro teria sido um islâmico, se teria convertido. E depois é bispo, acho que de Coimbra, só que. Portanto, as coisas estavam bem nesse aspecto. De facto, a segunda leva vai estragar tudo. E é a segunda leva que vem. É a segunda leva que se vai converter numa terceira leva. E não vamos estar com fantasias e tal, vamos abrir as portas. Abram-se. E depois vão ver a Sharia instalada aqui assim. Aliás, hoje por uma questão de graça, eu hoje via numa coisa assim de brincadeira, as seleções árabes no Campeonato da Europa, Inglaterra e Bélgica estavam lá metidas. Inglaterra e Bélgica já eram seleções árabes. Se a Europa for apenas o quarto império, a Europa cai. É os pés do ar. Se for um quinto império, renasce. Vamos ver. Não seria tão romântico assim. Bom, sim, claro que sim. Eu estou muito preocupado com o que vai acontecer em Portugal e à lusofonia. Na minha visão, o quinto império está muito para além de Portugal e da lusofonia. Até se poderia dizer, aliás, é um pouco a visão do Agostinho de Silva, que esta miscigenação de culturas é a própria realização do quinto império. Ele achava que uma das tarefas, missão de Portugal, seria precisamente tal como no passado que teríamos levado a Europa para todo o mundo, para o melhor e para o pior, e às vezes mais para o melhor do que para o melhor. Agora teríamos a tarefa de trazer todo o mundo para a Europa. Portanto, deveríamos ser uma porta de entrada das culturas não europeias na cultura europeia. Precisamente para vitalizar uma cultura que está velha, que está decadente,
poderia emergir uma nova síntese cultural, espiritual, etc. Eu não sei se a Europa no futuro será islâmica. Eu penso que, naturalmente, a tradição islâmica está muito ativa, mas penso também que há em todo o mundo a emergência de um novo paradigma que tem mais a ver com uma transcensão das religiões tradicionais no sentido de novas sínteses religiosas e, sobretudo, espirituais. Há uns que falam de movimentos interespirituais, movimentos de confluência, de novas sínteses. Há vários autores, Naloni, vários autores cristãos que, curiosamente, apontam nesse sentido. Um dos sinais do nosso tempo seria o esbatimento das fronteiras religiosas e espirituais, o surgimento de novas sínteses. Isso está muito de acordo com a visão que tem a tradição portuguesa, nomeadamente Pessoa e Agostinho Silva, acerca do Quinto Império. Agora, eu tenho tendência e gostaria de insistir que, para mim, o Quinto Império tem a ver com uma pedra que vem desconstruir uma estrutura previamente existente. É uma estrutura com 4 aspectos e eu creio que isto nos chama a atenção para a transcendência do Quinto Império em relação ao plano onde se constituem os impérios anteriores. É por isso que eu, obviamente, sei que existe uma estrutura cíclica na manifestação da realidade, mas penso que o Quinto Império aponta para outra coisa. Vai para além dos ciclos. Porque os ciclos do mundo são também, como nós sabemos, aquilo que no Oriente se chama samsara. É o eterno retorno, é o Ouroboros, é a serpente que se devora e se regenera constantemente a si mesmo. Portanto, e o Quinto Império eu vejo como uma transcensão do tempo, uma emergência do eterno do tempo, uma emergência de qualquer coisa, uma alteridade divina ou outra, como se queira chamar, na dimensão da mera imanência cósmica. Nesse sentido, vejo o Quinto Império, vejo essa pedra, e não é por acaso a pedra, o que se traduz como pedra, em Daniel é Tzur, é o hebraico Tzur. Tzur é rocha, é aquilo que é o símbolo de Deus, um dos símbolos maiores de Deus no Antigo Testamento. Portanto, o Quinto Império é a emergência do divino, é a emergência do infinito no finito, é a emergência do despertar espiritual, para usar agora uma linguagem mais oriental, é a emergência do Satori, ou do Moksha, ou do Mukti, na tradição hindu, é o despertar da consciência. Isso não tem tempo nem lugar. Isso tem a ver com a manifestação do que o Pessoa viu bem como um encoberto, mas que já não é um rei. Aliás, já antes do Pessoa, o Sampaio Volume, entre nós, tinha dito, desenganemos-nos, porque o encoberto não é o Messias, não é um rei, não é um príncipe predestinado, não é um herói. O encoberto é o homem com letra grande. Depois, José Marinho, um pensador que eu estudo muito, e que também diz que o encoberto é o espírito, fundamentalmente o espírito. É a dimensão mais sutil da consciência. E é nesse sentido que eu vejo o Quinto Império. E nesse sentido, o Quinto Império pode, espera-se que seja experienciado, não importa por que ser humano, não só por portugueses, brasileiros ou lusófonos. Esta experiência da pedra que embate na montanha, podemos brincar um pouco, a experiência da grande pedrada no bom sentido, pedrada espiritual. A experiência da grande pedrada, pode alguém na África do Sul, em Argélia, em Marrocos, Tunísia, o índio da Amazónia, ou o escandinavo, estar mesmo precisamente a ter, muito mais do que nós portugueses e lusófonos. E, a meu ver, não tem a ver necessariamente com ciclos cosmológicos ou outros. Tem a ver precisamente com a possibilidade de nós, no tempo, transcendermos o tempo. E acedermos a um outro nível de consciência, que é precisamente aquele nível que me parece estar referido como o centro do mandala, que é a consciência aberta. É a consciência que transcende a identificação com o ego. A partir do momento em que se descobre essa consciência aberta, a partir do momento em que nós olhamos para dentro e procuramos ver onde está isso que chamamos habitualmente o eu, e não encontramos isso, não encontramos uma entidade isolada, definida, separada, mas encontramos um espaço aberto de consciência e de experiência, a partir daí tudo se transfigura. A partir daí a experiência do amor é outra experiência, a experiência do conhecimento é outra experiência, a experiência do ter ou do agir são experiências completamente diferentes. E isto é que é a reorientação dos braços da cruz, ou das polaridades do mandala para o centro. E neste sentido, as esquinas que ali visionámos não são necessariamente as esquinas da bandeira portuguesa, são as esquinas que há dentro de nós. Este mandala está dentro de nós, está dentro de todos os seres, porventura, não só dos seres humanos. Ora, os seres humanos têm esta capacidade de reorientarem interiormente o mandala. E, a meu ver, no Quinto Império é isto que está em causa. Pois o resto, é a rama da questão.
Se é português, se é brasileiro, se é lusófono, se vai ser agora ou se vai ser mais tarde, enfim. Tudo aquilo que surge no tempo, com o tempo passa. Portanto, se é mais um ciclo, será mais um momento passageiro no devir voraz do tempo. Ora, o sonho de Daniel aponta no outro sentido. Não é uma coisa que vai passar, é uma coisa que fica para sempre. Porquê que fica para sempre? Na minha leitura, a consciência desperta. A consciência desperta, descobre a sua natureza ao infinito e isso não passa mais. Isso é irreversível. Isso é o que os indianos chamam monks, o mukti ou o despertar. É o que a tradição ocidental cristã chama salvação. Salvação tem raízes a etimologia pré-indo-europeia que remete para a integridade da plenitude. Eu penso que o Kipper fala-nos fundamentalmente disso. Ou pelo menos é isso que me interessa fundamentalmente na mensagem da vida. E o público? Agora passa a palavra a vós. Que tereis a dizer da vossa justiça? Dizei, sem medo. Sede afoitos. Eu gostava de perguntar ao Luís Rosado como é que vê, esta integração do espírito com a matéria, como é que visualizam, como é que sentem essa ligação? Pois, por falar nisso, concordo com aquilo que o Paulo acabou de dizer do ponto de vista individual, mas não concordo do ponto de vista cíclico. Do ponto de vista individual, realmente nós alcançamos a transcendência. Cada um tem que alcançar a sua transpessoalidade, a sua transcendência e a saída do tempo. Mas eu diria que, do ponto de vista do ritmo cíclico, há oportunidades que vão sendo oferecidas, entre aspas, oferecidas pela natureza, porque é o próprio ritmo da natureza. E entre elas, a era de Leão e de Aquário são especiais, por isso é chamado o quinto eixo, e a quinta idade, o quinto eixo do zodíaco. Por exemplo, o Fernando Pessoa diz que tudo começa em Leão, do ponto de vista do berço do nascimento, Leão e Caranguejo, é o berço e o nascimento. Do ponto de vista das grandes eras astrológicas, Leão é realmente o berço, e as fins do Egito está lá para dizer exatamente isso, porque há 13 mil anos atrás, quem nascia era a constelação do Leão ao nascer do Sol, por isso era a era do Leão que começou nessa fase, e agora, passado 13 mil anos, nós estamos no início de uma era de Aquário, que é uma era coletiva, e nesse sentido há uma aceleração, vamos chamar, dos fotons de luz para toda a humanidade poder fazer processos mais rápidos. É aquilo que eu chamo de oportunidades quânticas, de todos nós darmos saltos do ponto de vista do conhecimento, ou de transcendência. Nesse sentido, eu diria que é um momento especial, é um momento especial do ponto de vista coletivo, sendo realmente verdadeiro também a oportunidade que sempre houve ao longo de todos os tempos e todas as eras, de cada um de nós chegar à transcendência, à transpessoalidade, só com um caminho muito mais difícil, porque era um percurso muito mais individual. Agora há uma oportunidade que eu chamo um pouco uma ressonância magnética que aparece na era de Aquário, em que rapidamente todos podemos ganhar experiências através das experiências dos outros. Nesse sentido, eu acho que há uma aceleração. Qual foi a pergunta que me colocou? A pergunta tinha a ver com a integração do espírito com a matéria. Como é que vê, como é que se sente? Exatamente. Bom, nós podemos ver que, no fundo, esta é a espiritualização da matéria e a corporificação do espírito. Por isso, ambos os polos têm que se convergir. Tem que haver uma convergência dos polos. Se nós analisarmos esta última era de peixes, houve muito, dignificou-se muito o espírito no início e deu-se pouca importância à matéria.
O que é que isto originou? Dogmatismo. A religião tornou-se fanática e dogmática e o catolicismo perdeu o seu aspecto de universalidade. Reação natural. Chegamos a uma fase, a segunda fase da era de peixe, começa a desenvolver o lado da matéria, que é o signo oposto ao peixe, que é a virgem, que é o ver para crer, e em Descartes isso é evidente, que a filosofia cartesiana começa o lado virgiano aqui a funcionar muito, todo o lado material de desenvolvimento que vem até aos dias de hoje, que acentua depois no século XIX, XX, o materialismo, com uma consequência natural. E agora estamos na grande fase da fusão, porque os últimos graus da era de peixe, vejam que em todas as eras há uma necessidade de fazer a fusão da era anterior para preparar a seguinte. E começa a vir os sinais da era seguinte. Isso aconteceu em todas as eras. A civilização grega é exatamente o final da era de Carneiro para iniciar a era de peixe. E sabemos que Alexandre o Grande foi um dos grandes mestres da era de peixe. Fundiu culturas por todo o lado onde passou. Por isso ele anunciou já a era de peixe. Alexandre o Grande. Assim, isto a propósito que no final da era de peixe temos que fazer a convergência para preparar a era de aquário. E essa convergência é de haver um equilíbrio. Porque é que há agora uma grande preocupação com a natureza, com isso tudo? Porque nós chegamos a um momento em que sabemos que se não revertermos a coisa, estamos a criar um suicídio coletivo. E esse suicídio coletivo é o desrespeito exatamente às polaridades. Porque as polaridades, na era de peixe, trabalhamos com o elemento água e terra. E terra, no seu aspecto mais primitivo, é a matéria-prima. E a matéria-prima pode derivar em alto materialismo, mas a matéria pode ser consagrada, trabalhada, e então a natureza é fantástica, não é? Temos todos esses lados de sombra e de luz de cada um dos elementos, cada 4 elementos, que tem que ser integrado. E o eixo Virgem-Peixe é o eixo do reconhecimento dos erros. Porque não há pecado, não há castigo. Aliás, os orientais eram sábios quando diziam que não havia pecado, era ignorância. O mal era ignorância, não é? Por isso, a questão aqui é perceber os erros do passado, integrá-los, para criarmos uma relação com o novo homem de Aquários que está para nascer. Que está a nascer. Quando o Luís fala em termos futuros, não sendo que já se está manifestando. Claro que já está. Desde a Revolução Francesa que a vibração aquariana está no ar. Depois a década de 60, muito forte. Há toda uma série de episódios e estamos a caminhar. Eu acho que 2160 o espírito aquariano estará aí em força. Bom, Luís, João, Paulo, minhas senhoras, meus senhores, há mais perguntas ou não? Ou terminamos por hoje? Há muitas, mas que querem ir. Nós temos aqui um problema final, que é que se não sairmos, põe-nos na rua. Temos que dar uns e-mails lá fora, não é? Já agora, só para terminar, posso falar aqui um bocadinho por causa dos ciclos e que tem a ver com Portugal, e fazer aqui também uma homenagem aqui ao Paulo, porque ele, quando eu já conheço o Paulo há muitos anos, mas acho que foi, quando é que criaste o movimento Refundar Portugal? Foi em que ano? 2009, 2010. Exatamente. Foi em 2010 que deu-se uma conjunção muito importante em Portugal, apareceu este movimento Refundar Portugal e eu depois associei-me a outro que era o movimento Despertar Portugal, que também começou com o João Teixeira da Mota, também em 2011. E o que é que nós estávamos no céu, o que é que havia? Uma conjunção Júpiter-Urano em peixes. Por isso, uma revolução ao nível das ideias.
Por isso, estes dois movimentos, podemos dizer que falam do espírito da época. Porque em cada época há um espírito. E há aqueles que encarnam o espírito da época. Por isso, houve aqui realmente uns movimentos após Agostinho da Silva. Temos que falar também do presente e não só do passado. O passado foi importante, mas neste momento há pessoas a fazer história, pessoas, movimentos, grupos a fazerem história. E 2010, 2011 foram anos que fizeram história nesse aspecto. Por falar nisso, o próximo ano muito importante para Portugal. Agora, esta fase é muito importante porque Neptuno está a atravessar os peixes até 2025. Em 2025 entra em Carneiro. E vamos ter uma conjunção Júpiter-Neptuno em 2022, que tem a ver com o ciclo da alma portuguesa, que é muito importante. E em 2025, Saturno e Neptuno vão estar em peixes, antes dos dois entrarem em Carneiro. Por isso, há ainda muitos aspectos aqui a desenvolvermos em relação à alma ou à missão portuguesa, como queiram chamar, só para falar porque esse espírito tende a consubstanciar-se na matéria. Fim. Obrigado.